Bom, pessoal, dando continuidade ao curso aí, né? É, Bom, primeiro, quem não assistiu, quem não assistiu a aula anterior, né? Dá uma olhada aí embaixo na descrição que eu vou deixar o link. Que essa aula aqui é uma aplicação do que a gente viu na aula anterior. Mais uma aplicação, porque lá na aula anterior eu mostrei qual que é a essência do método dos mínimos quadrados, usando como exemplo a medida de uma distância, ou seja, eu peguei um exemplo com uma incógnita para mostrar para vocês qual que é a ideia, qual que é a essência do método dos mínimos quadrados. Você entendendo para um caso mais simples, esse exemplo de hoje aqui também vai ser mais simples, você entende para quando tiver várias incógnitas, diversas observações, a ideia é a mesma do método dos mínimos quadrados. Então aqui eu faço mais um exemplo para vocês, para fixar o conhecimento. Um exemplo simples. Nesse exemplo também temos uma incógnita, certo? Vamos trabalhar também com uma incógnita. Rede de nivelamento, né? Então na área lá de engenharia de agrimensura e cartográfica é comum trabalhar quando a gente quer determinar, falando bem rápido, né? Quando a gente quer determinar altitudes dos pontos. No caso aqui em questão, claro que isso aqui é um exemplo que montado, né? Eu não fui para campo, nada disso, mas para fins didáticos. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho só uma incógnita. Eu quero descobrir qual é a altitude do ponto E, né? Desse ponto E aqui, certo? Eu quero descobrir qual que é essa altitude. Então, ela é a minha incógnita. Então, HE é a minha incógnita. Bom, o que foi feito em campo? Também, de novo, como eu falei na aula anterior, né? Aqui eu não estou preocupado com o método que foi utilizado em campo para obter as diferenças de nível entre os pontos. Bom, o que foi feito em campo? A partir das altitudes conhecidas, esqueci de comentar. Como que é esse exemplo? Então, a altitude do ponto E é a minha incógnita, quem eu quero determinar. Eu conheço as altitudes do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D. Está aqui fornecidas as altitudes. A altitude do ponto A 100 metros, a altitude do ponto B 200 metros, a altitude do ponto C 300 metros, a altitude do ponto D 400 metros. O que foi feito em campo? Por algum método de medida de diferença de nível ou desníveis, né, entre os pontos, por algum método, eu determinei a diferença de nível entre os pontos conhecidos e o ponto que eu quero determinar. Os valores estão aqui, ó, certo? Tá aí os valores. Então, outra coisa importante aqui, né, que nesse exemplo. A setinha que eu coloquei aqui, ó, indica o sentido que o terreno se eleva, né? Então, só de olhar aqui os desníveis, né, e olhando aqui as flechinhas, né, que indicam o sentido que o terreno se eleva, a gente já conclui então que o ponto E, né, claro, né, pela seta aqui, o ponto E está mais alto do que os demais. Enfim, só um exemplo. Então foram feitas 4 medidas de diferença de nível entre os pontos conhecidos, entre cada ponto conhecido e o ponto a ser determinado. Então a gente tem lá diferença de nível, que eu chamei de ΔHAE, diferença de nível entre o ponto A e o ponto E, 399,4 metros. Olhando para a setinha, então o que eu sei? Que o ponto E está 399,4 metros mais alto, né, mais elevado do que o ponto A. Tudo bem? De acordo com essa medida, né? ΔHBE. Então, desnível de B para E, 300,9 metros. Desnível entre C e E, 199,6 metros. E desnível entre o ponto D e o ponto E, 100,2 metros. Então, notem o seguinte, aquilo que eu já falei na aula anterior, né? Que está aí na descrição. Está o link na descrição. Então, a gente tem o quê? Redundância, né? É muito importante. Então, a gente tem redundância. E nós queremos isso, né? Porque com a redundância a gente consegue descrever, então, a variabilidade daquilo que eu estou determinando, a incerteza daquilo que eu estou determinando, certo? Porque
a gente já viu também que todas as medidas sempre vão possuir variabilidade, sempre vão possuir incerteza. Então, cada uma dessas medidas aqui possui a sua incerteza associada, certo? Então, se ela possui incerteza associada, naturalmente que o ponto E, que eu vou determinar a altitude do ponto E, também vai possuir a sua variabilidade. Então, a redundância é importante, né? Porque, então aqui notem que a gente tem redundância, mais informações do que a gente precisa, do ponto de vista matemático, porque do ponto de vista matemático, só com uma medida de diferença de nível, eu determino a altitude do ponto E, né? Então, se eu pegar a altitude do ponto A, 100 metros, mais, como o terreno está se elevando, então mais 399,4 metros, vou chegar no resultado, a altitude do ponto E. Do ponto de vista matemático, está resolvido. Mas se eu cometi algum erro grosseiro aqui, né, eu não sei aqui, não vou conseguir descobrir, porque, pegando isso aqui como exemplo, se eu fiz só essa medida aqui, eu não tenho redundância para deduzir isso. E também, né, fica difícil de descrever qual que é a variabilidade do ponto E também só com uma medida. Então, a partir do momento que eu faço mais medidas, eu tenho então a redundância e consigo descrever variabilidade do ponto que eu quero determinar, né, a incerteza do ponto que eu quero determinar. Eu consigo, então, portanto, também então saber qual que foi a incerteza do meu processo de medida aqui, né, do método que eu utilizei para medir os desníveis. Consigo, então, também detectar se tem algum erro grosseiro e tudo mais. Então, tudo aquilo que a gente já comentou. Então, vamos resolver. Então, a gente tem... O que nós temos aqui, né? Vamos escrever aqui. O que a gente tem aqui? Nós temos o que aqui, né? Nós temos uma incógnita. Quem que é essa incógnita? A altitude do ponto E, certo? Que eu quero determinar. Nós temos quantas medidas? 4 medidas. Que são meus desníveis. Delta H de A para E. Delta H de B para E. Delta H de C para E. E delta H de D para E. Certo? E aí, ó, como a gente viu na aula passada também, né, na ideia do método dos meios quadrados, a gente viu que cada medida, né, gera, né, uma equação. Certo? A gente viu isso então lá, né? No exemplo da aula anterior aqui, mesma ideia. Então, cada medida gera uma equação. Que tipo de equação? Uma equação que vincula a sua medida com a sua incógnita, certo? Então, se eu tenho 4 medidas, eu vou ter quantas equações? 4. Se eu tenho 4 medidas, nós teremos, então, 4 equações. Então, assim como na aula anterior, né? Vamos montar aqui essas equações. Então, a gente sempre deixa a medida de um lado, as minhas observações, minhas medidas de um lado, e do outro lado, as incógnitas. Tudo bem? Então, tenho lá a medida ΔH de A para E. Vou ter que fazer uma equação para ela. ΔH de B para E. ΔH de C para E. E ΔH de D para E. Certo? Bom, num primeiro momento, seguindo a mesma rotina que eu fiz na aula anterior, né, para a gente ir vendo. Então, primeiramente, vou deixar assim e vou associar as minhas medidas aqui já diretamente nas equações, sem fazer o pulo do gato, que daqui a pouco a gente vai fazer, né? Então, esse desnível, então, para cada medida de campo, eu tenho que montar uma equação que se relacione com
a grandeza incógnita que eu quero determinar, que no caso aqui é a altitude do ponto E, certo? Na aula anterior foi bem simples, né, a equação. Por quê? A gente pegou... O que a gente queria era a distância entre dois pontos. E a própria medida que eu faço em campo já era uma medida da distância entre dois pontos. Então, era uma igualdade direta, né? A medida de campo é igual à incógnita que eu quero determinar. Aqui não, aqui a gente obtém a incógnita de maneira indireta a partir das medidas. Então, o que eu medi em campo foram desníveis, diferenças de nível entre pontos. O que eu quero determinar é a altitude. Então, é só a gente montar a equação aqui, né? O que é, o próprio nome diz, né? O que são as diferenças de nível? Diferenças de nível é a diferença entre duas altitudes. Então, de ΔH a E, o que vai ser? Então, o terreno está se elevando no sentido de A para E, então E é maior. O meu desnível, então, é positivo. Então, para ficar positivo, né? Se o ponto E está mais elevado, então eu tenho que fazer o ponto E, a altitude do ponto E que eu quero determinar, menos a altitude do ponto A, certo? Então, eu tenho que fazer, então, a altitude do ponto E menos a altitude do ponto A. Tudo bem? E assim também, assim por diante, porque todos estão no mesmo sentido, o ponto E sempre mais elevado que o dos demais e os meus desníveis todos positivos. Então, ele sempre aparece aqui primeiro nessa diferença. Não teria problema nenhum se fosse aqui uma seta com sentido contrário, você só muda aqui a ordem. Ou se tivesse aqui algum valor negativo, né? Enfim, é só parar para pensar aí. Então, a altitude do ponto E que eu quero determinar, certo? A altitude do ponto C menos a altitude do ponto D. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui é só a gente substituir, né? Então, se a gente quiser deixar isso aqui já substituindo os valores, a gente pode fazer. Então, o que é ΔHAE? Olha lá, 399,4 metros é igual. A altitude do ponto E eu não conheço, é o que eu quero determinar, é a minha incógnita, menos a altitude do ponto A, 100. Tudo bem? Próxima equação. Desnível de B para E, 300,9. Altitude do ponto E menos altitude do ponto B. Certo? Próximo, desnível do C para o E, 199,6 igual altitude do ponto E menos altitude do ponto C. Desnível entre D e E, 100,2. Altitude do ponto E menos altitude do ponto D, 400. Então, vejam bem, só substituir os valores aí, né? Então, cheguei nesse meu sistema de equações aqui. De um lado, minhas medidas de campo. De outro lado, meu parâmetro incógnito e os valores conhecidos de altitude. Certo? Então, observação, medida de um lado, parâmetro incógnito de outro. Bom, aqui naturalmente, né, se vocês quiserem fazer aí, eu não vou fazer aqui, mas fica para vocês fazerem a continha. Aqui é o que é esse sistema, né?
o que gera o que é esse sistema, né? Então a gente tem um sistema, vou puxar aqui, esse sistema classificado como o quê? É um sistema matemático redundante. Por quê? Porque eu tenho mais informações do que eu preciso do ponto de vista matemático. Eu tenho uma incógnita do ponto de vista matemático, só precisaria de uma equação. Como eu tenho mais de uma equação, é um sistema matemático redundante. E o que é esse sistema? Aí deixa aí para vocês fazerem a conta, que vocês vão ver. Ó. Se eu isolar a altitude do ponto E nas 4 equações e ele sempre me der o mesmo valor, não tem problema nenhum, que é redundante, né? Seria um sistema redundante e consistente. Que é o que não acontece aqui, ó. Se eu pego e isolo aqui, ó, vamos fazer só os dois primeiros aqui, ó. Se eu pego e isolo essa equação aqui, vou pegar e vou isolar lá. Então vai ficar 399.4, passo para o outro lado lá o 100 mais 100. Olha lá, dá 400 e essa equação aqui, ó. Se eu isolar HE, dá 499,4, certo? Se eu vou pegar essa outra equação aqui, o que vai acontecer, né? Jogo lá para o outro lado 200, faço 300,9 mais 200, que passou para o outro lado, vai dar 500, indo por esse caminho aqui, ó. Deu 500,9. Ó, diferente, né? Só brincando com essas duas primeiras equações, a gente já vê que está dando valor diferente. Uma hora HE deu, na primeira equação, 499,4 metros, na segunda equação, 500,9. Isso aqui, do ponto de vista matemático, né, não está correto. Mesma coisa que aconteceu no exemplo da distância, que eu só estou reforçando. Se eu fizer aqui para os outros aqui também, a gente vai vendo resultados diferentes. Só de ter aqui esses dois aqui de exemplo que a gente já fez, já deu diferente. Esse meu sistema já é, do ponto de vista matemático, um sistema redundante e impossível ou inconsistente. Certo, pessoal? Dito isso, a gente vai resolver agora, né? Para resolver isso aqui, do jeito que a gente fez para resolver do exemplo anterior. Então a gente continua aí no próximo vídeo.